A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos aqui para a nossa aula de teologia sistemática, né? Nosso curso chama-se Tópicos de Teologia Sistemática e o primeiro tópico nós estudamos até o presente momento é o de bibliologia. Hoje é a nossa aula dentro de bibliologia, a aula 6, né? A sexta parte. A aula anterior nós falamos sobre a Bíblia como palavra de Deus. Falamos ali sobre a letra C, né? Sobre as provas da inspiração divina da Bíblia. E hoje nós vamos para o tópico de número 4 e vamos falar sobre o cânon da Bíblia e a sua evolução histórica. Dentro desse tópico de número 4, nós vamos estudar sobre o cânon do Antigo Testamento, a formação do cânon do Antigo Testamento. Vamos estudar sobre o cânon do Novo Testamento e a data, né, e períodos sobre o cânon em geral. Então, dentro desse tópico 4, na letra A, nós vamos falar aí sobre o cânon do Antigo Testamento. Bom, na época patriarcal, a revelação divina ela era transmitida por meio escrito e por meio verbal, né? Pelo meio oral. A escrita já era conhecida na Palestina séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provado isso, inclusive por encontrar inúmeras inscrições, placas, sinetes e documentos antes da época do dilúvio. O cânon do Antigo Testamento ele ficou completo desde o tempo de Esdras, após o ano 445 a.C. Entre os judeus, o termo, né, tem três divisões. O Antigo Testamento, né, tem três divisões. Jesus citou essas três divisões lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele chamou essas três divisões de leis, profetas e escritos, ou uma referência aos salmos. A divisão dos livros do cânon hebraico é diferente da divisão das nossas Bíblias. As nossas Bíblias, a divisão, né, vem lá da Septuaginta. Bom, o Antigo Testamento hebraico ele é diferente da Bíblia em português, da nossa Bíblia. Nossa Bíblia tem 39 livros, né, o Antigo Testamento. Já o hebraico, por causa da divisão de livros que são diferentes, tem 29 livros, 24 livros. Então a Bíblia hebraica, conforme a divisão dela, são 24 livros. E a nossa Bíblia, conforme a nossa divisão, 39 livros. Nessa tabela aqui abaixo, nós vamos ver como que é a divisão da Bíblia hebraica e vamos ver que ela tem aí um total de 24 livros. A primeira parte da Bíblia hebraica, né, ela tem 5 livros, é chamado de Torá ou a Lei. A outra parte tem 8 livros, a outra divisão, e é chamado de profetas, né? Neviim em hebraico. E a terceira divisão é chamado de escritos, Ketuvim, e tem 11 livros. Então a primeira divisão tem 5 livros, a segunda 8 e a terceira 11, o que dá um total aí de 24 livros. A primeira divisão, que é a lei, a Torá, é composta dos livros de Gênesis, os hebreus chamam esse livro de Bereshit, Êxodo, os hebreus chamam esse livro de Shemot,
Levítico, para os hebreus é Vaikra. Números, para os hebreus é Bemidbar. E Deuteronômio, para os hebreus é Devarim. Bom, então nós vamos aqui para a segunda divisão dos livros da Bíblia hebraica, que é chamados profetas, né? Neviim. É dividido entre primeiros profetas e últimos profetas. Os primeiros profetas são Josué, Juízes, Samuel, que é um livro só, Reis, que é um livro só. Últimos profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os 12 menores formam um só livro, um só volume. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses 12 profetas menores, para os hebreus, formam um só livro. Os escritos, né, que são 11 livros, é dividido entre livros poéticos, Jó, Salmos e Provérbios, os chamados rolos, que eram livros para serem lidos nas festas, são os livros de Cantares, lia-se na Páscoa, Ruth, lia-se no Pentecoste, Lamentações, na proclamação da destruição de Jerusalém, Eclesiastes, na festa dos tabernáculos, e Esther, na festa do Purim. E os chamados livros de história, Daniel, Esdras, que é o livro de Esdras e Neemias, mas para os hebreus é um livro só, e primeiro e segundo Crônicas, que para os hebreus é um livro só. Então o livro de história é Daniel, Esdras, que é Esdras e Neemias, e Crônicas, que é o nosso aí, primeiro e segundo Crônicas. Então esses aí são os livros da Bíblia hebraica. São 24 livros, porque a forma de dividir esses livros é diferente da nossa. Então vamos lá. No cânon hebraico, os livros não estão em ordem cronológica. A nossa divisão do Antigo Testamento tem 39 livros e provém da Septuaginta, através da Vulgata Latina. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras feitas do hebraico para o grego por volta ali do ano 285 a.C. Segundo a nossa divisão, o Antigo Testamento começa com Gênesis e termina com Malaquias. Mas já na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica começa com Gênesis e termina com Crônicas. Isso a gente pode observar lá nas palavras de Jesus, proferidas em Mateus 23:35, onde ele diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, uma referência ali, né, ao livro de Gênesis, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Abel, está lá em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia hebraica, e o filho de Baraquias, a história sobre ele está em Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica. Então a gente percebe, que nesse texto de Mateus 23:35, Jesus ele está confirmando o cânon das Escrituras hebraicas, que começa em Gênesis e termina em Crônicas, ok? Então vamos seguindo aqui, vamos falar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado em um espaço de mais ou menos 1046 anos, de Moisés até Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C., ao passo que Esdras entrou em cena em 445 a.C.
Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos escritores foram Neemias e Malaquias. Mas, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi Esdras o responsável, como escriba e sacerdote, em reunir os rolos ou os livros canônicos, fixando também o cânon do Antigo Testamento, encerrando em seu tempo. Bom, à proporção que os livros iam sendo escritos, começando por Moisés, muito provavelmente eles eram postos no tabernáculo. Esdras, por volta ali do ano 445, ele reuniu os livros e os colocou em ordem como coleção completa. Desses originais eram feitas cópias, essas cópias eram enviadas para as sinagogas e disseminadas no Oriente Médio e regiões circunvizinhas. A data do reconhecimento e fixação do cânon do Antigo Testamento foi por volta do ano 90 depois de Cristo, em Jamna, perto da atual Jaffa, na Palestina. Os rabinos se reuniram em um conselho sobre a presidência de Yohanan ben Zakkai e reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Na verdade, o trabalho desse concílio foi o de ratificar aquilo que já era aceito pelos judeus. Jamna, após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tornou-se a sede do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. Nós temos informações dentro do próprio Antigo Testamento que existiram outros livros, e esses livros serviram até de fontes, para escritos bíblicos e canônicos, mas eles estão desaparecidos, desconhecidos até os dias de hoje. Por exemplo, em Números 21 e 14 faz referência ao livro das guerras do Senhor. Josué 10 e 13 e 2 Samuel 1 e 18 faz referência ao livro do justo. 1 Reis 11 e 41 faz referência ao livro da história de Salomão. 1 Crônicas 27 e 24 faz referência ao livro das crônicas do rei Davi, e assim segue outros livros conforme estão aí na página. Bom, na próxima aula nós vamos ver sobre o cânon do Novo Testamento. Então, que Deus abençoe a sua vida.